Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 11 de agosto, onde teremos Libertadores da América, Série B do Brasileiro, Sul-Americana e um jogo com uma expectativa muito boa entre o campeão da Liga dos Campeões 2020-2021, o Chelsea, e o campeão da Europa League, UEFA Europa League, o Villarreal, a Supercopa da UEFA, às 16 horas. Vou comentar sobre esses jogos. Antes de começar, lembrar vocês que a Betfair, que é a minha parceira aqui no canal, está com aquela promoção de R$5 por dia, todos os dias, para pessoas que já criaram a sua conta. Se você não tem uma conta, vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E pessoas que obviamente já fizeram algum depósito, já tiveram alguma aposta resolvida, e é esta promoção aqui. Você vai clicar no link aí embaixo e vai ver esse regulamento todo aqui. Se você não está apto a receber essa promoção, vai lá no chat da Betfair e reclama com eles, porque se você está elegível, deveria estar recebendo esse bônus. Lembrando que ele não é cumulativo, tá bom? Então vamos lá. Nesse dia 10, a gente tinha comentado sobre algumas coisas, né? Essas copas da UEFA, pré-UEFA Champions League, pré-UEFA Europa League, pré-Conference League, eu não estou conseguindo trabalhar, mas eu cheguei a comentar algumas coisas. O Rosenborg, aqui na Conference, confirmou a classificação, tinha vencido o primeiro jogo por 6-1. O Flora Tallinn conseguiu complicar a situação para o Omonia Nicosia, levou para os penais e não conseguiu passar. O Bratislava passou pelo Lincoln Reds Wimps. Esses jogos aqui de UEFA Europa League e Conference League são jogos um pouco menos importantes, né, nessa chaveamento, assim, digamos assim. E na Champions, o Slavia Praga, que eu imaginei que poderia se complicar contra o Ferencváros, venceu apertado por 1-0, mas o Ferencváros ficou com a vaga. Que mais que eu cheguei a comentar aqui? Mercado de gols no Shakhtar com Genk. Foi 2-1, não sei se deu leitura. Quem mais? Rangers e Malmo. Rapaz. E olha aqui. Com um homem a menos, o Malmo virou o jogo aos 53, aos 57. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Eu estranhei essa odd de baixa do Rangers. Tinha colocado aqui o Rangers como possível time para se complicar. E realmente foi eliminado da pré-Champions o time do Rangers. O Benfica confirmou com mais um 2-0 para cima do Spartak Moscou. E passa para a próxima fase. Enquanto eu falo com vocês, deixa eu ir apagando aqui. Está rolando o primeiro tempo entre Bragantino e Rosário Central. E aconteceu uma coisa bem engraçada aqui. Engraçada não, né? Porque nunca é bom a gente não dar um clique, perder uma oportunidade. Mas eu acho que não foi uma oportunidade muito clara. O Bragantino começou melhor no jogo, mas não recuperava a segunda bola. Eu sou um cara que, para trabalhar um lei a pior equipe, por exemplo, eu preciso muito dessa segunda bola, preciso de um time um pouco mais dominante. Não era isso que acontecia, por isso que eu não fiz um lei Rosário Central. Além disso, o Bragantino dava espaço no contra-ataque para o Rosário Central, que obviamente não estava sendo tão aproveitado, mas os espaços estavam lá, e o Rosário Central é um bom time de transição, assim como o Bragantino, né? Eu prefiro o Bragantino, fazendo um parênteses, sendo um time reativo do que propondo o jogo. E aí teve um escanteio para o Rosário Central, confirmando que realmente o jogo não estava assim com tanto padrão de ler a pior equipe em campo, estava mais um jogo para gols. E eu olhei o 2,5, que era uma longa exposição naquele momento que eu gostava, e ele estava um pouco acima. Eu falei, vou esperar um pouquinho, essa odd já melhora. E aí no contra-ataque do escanteio foi gol do Bragantino, e depois um penal para o Bragantino, e depois um gol do Rosário. E com 23 minutos de jogo já estava 2-1. E eu perdi o bonde e não fiz mais nada. Acabou saindo mais um gol do Arthur, 3-1. E eu por enquanto estou de fora. Só vou fazer algo se for fazer no segundo tempo. Mas fica aí a dica, cara. Às vezes a gente senta aqui, perde a oportunidade. Ou é o que eu comentei alguns vídeos para trás. Às vezes a oportunidade está aí, mas ela não é para você, né? Tenho certeza que alguém trabalhou bem nesse jogo. Eu não consegui fazer nada ainda. Talvez eu não faça. Tá? Então vamos para o dia 11, vou deletar aqui os jogos que já terminaram, para ficar mais fácil. Ainda não rolou o jogo do São Paulo com o Palmeiras, nem o Vasco com o Vila Nova. Começando pela Série B, Grêmio Esportivo Brasil, Chavante, contra o Coritiba. O Coritiba é o segundo colocado,
com 30 pontos, mesma pontuação do Náutico, mesma pontuação, mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, número de derrotas, marcou menos gols, sofreu menos gols, contra o Chavante, que é o pior time da competição nesse momento, um dos piores mandantes, e o Curitiba é o melhor visitante da competição. Tudo aqui indica que o Curitiba deve vencer esse jogo. Porém, olha a cotação aqui. Vamos dar uma olhada nessa odd aqui, diretamente da fonte, diretamente na Betfair. Brasil Série B. Tá aqui, ó. Curitiba e Brasil de Pelotas, 2,16. Percebam que aqui a gente já não tem, olha só. De novo, vamos voltar aqui, ó. Lembra do Náutico e Confiança, que era o primeiro colocado contra o último, que a odd do Náutico estava 1,70? Agora a gente não tem uma cotação tão baixa assim por parte do Curitiba. O mercado vai se assustando. Obviamente, as coisas vão mudando. Aqui a gente já tem o Curitiba a 2,16. Aqui sim, eu vejo um valor e tentar buscar, por exemplo, um Leia pior equipe em campo para o lado do Brasil de Pelotas, né? Brasil, ou Grêmio Esportivo Brasil. Grêmio Esportivo Brasil contra o Curitiba, tá? Com essas cotações eu fico mais confortável de poder trabalhar. Um time a 2,16, outro a 4,30, tranquilo de se buscar, por exemplo, um Leia pior equipe em campo. Até o que é o Leia pior equipe em campo? Vai até o final do vídeo ou clica aqui em cima no cardzinho que tem um vídeo aqui. No final do vídeo eu também deixo ele lá para você, tá? Ou então pesquisa aí no YouTube, melhor método para iniciante no trade esportivo, tem lá minha cara assim, meio de lado. 1 hora de vídeo explicando o meu melhor método aqui na Betfair, o método mais longevo que eu faço, né? Já tem muito tempo. Além disso, Cruzeiro e Vitória, olha aí. Acabamos de falar dessas odds de baixa na Série B, mas não aprende esse mercado, né? Ó, 1,70 o Cruzeiro contra o Vitória. Mesma cotação praticamente do Náutico contra o Confiança. O jogo foi 4-0 Confiança fora de casa. O Cruzeiro, ele não tá essa Brastemp toda. O Cruzeiro venceu o Brusque na temporada passada e é o 16º. O Vitória é o 10º. E é o 16º, é o 15º. O Vitória é o 17º. 3 pontos separam o Cruzeiro do time do Vitória. Por que essa cotação do Cruzeiro é tão baixa? É só pela camisa. Ah, mas o Vitória não vem jogando bem e o Cruzeiro vem? Não faz sentido para mim. Então eu já vou colocar aqui, ó, times que podem se complicar. O Cruzeiro. Eu vou trabalhar esse jogo? Não, eu não vou trabalhar esse jogo. Eu só estou alertando aqui. E uma possível correção também. Porque essa cotação é muito baixa. Muito baixa comparado com um jogo de Série B que é tão parelho, como a gente já sabe, tá? Ponte Preta e Londrina, eu desconheço muito os times, não pretendo fazer nada. E o Náutico, líder da competição, vai disputar contra o Sampaio Corrêa. O Náutico é um dos melhores visitantes, o Sampaio Corrêa que não é um mandante muito ruim. A odd do Náutico é 2,55. Aqui a gente tem um jogo mais parelho, né? Como é que é o ataque do Sampaio Corrêa? Deixa eu só dar uma olhada. É um time que tomou 12 gols e fez 19. Eu acho que esse jogo pode ser para gols, mas eu desconheço bastante o time do Sampaio. Chelsea e Villarreal. 1,70 mais ou menos para o Chelsea, deve estar por volta de 1,80. O Chelsea que parece que confirmou o Lukaku, grande atacante da Inter, campeão da Série A italiana com a Inter. O Chelsea, que é o atual campeão da Liga dos Campeões, vai enfrentar o Villarreal, que confirmou a permanência do Gerard Moreno, que é o melhor batedor de pênalti, talvez um dos melhores da Europa, que jogou a Eurocopa agora, que foi um dos melhores jogadores do Villarreal na temporada passada. Eu confesso que eu não acompanhei tanto o Villarreal como eu queria, mas agora, talvez com essa saída do Messi para o PSG, o Campeonato Espanhol volte a ser um pouco mais disputado e times como o Villarreal possam bater de frente, talvez, com os times um pouco maiores. E lembrando que o Villarreal ganhou a Europa League pela primeira vez na sua história, né? Se eu não me engano, foi um dos primeiros títulos do Villarreal. É uma cidade bem pequena, se eu não estou enganado, tem 50, 60 mil habitantes. A cidade que cedia lá o time do Villarreal foi uma conquista realmente histórica. Mas vamos precisar lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, para quem não lembra, a final da Champions foi uma final fraca, tá? O Chelsea venceu o Manchester City, se eu não me engano foi 1-0, gol do Kai Havertz, e o City não conseguiu
correr atrás do resultado. E o Villarreal venceu o United nos pênaltis, num jogo que foi horroroso, muito fraco de se ver. Foi aquela disputa de pênaltis que teve, sei lá, acho que 23 cobranças seguidas, com o De Gea perdendo o gol, se eu não estou enganado, tá? Então, é bem complicado de fazer uma análise, porque, cara, a gente está no início da temporada 2021-2022. Eu não sei nada sobre o time do Villarreal, porque eu não acompanhei tanto na temporada passada. O Chelsea eu sei que é um time que tem tentado se renovar, que está preparando um elenco muito bom para o longo prazo, que já conseguiu vencer a Champions, que é uma competição muito difícil. Por exemplo, o PSG não conseguiu vencer, o PSG que o Messi foi para lá agora. Acho justo pela camisa, pelo elenco, o Chelsea ser um time com uma odd de 1,70, ser o favorito. Talvez a gente tenha aqui uma possibilidade de se trabalhar um lei para a equipe em campo, né? Porém, do que eu me lembro do Chelsea, o Chelsea não é um time que propõe tão bem o jogo. O Chelsea prefere jogar de forma reativa. Talvez eu até entendo essa contratação do Lukaku por conta disso. O Lukaku é um cara que ele é muito veloz e ele joga muito bem em times de transição, como jogava a Inter do Conte. Então, o que eu preciso nesse jogo? Bom, se eu identificar que o Chelsea mudou a chavinha e veio para propor o jogo contra o Villarreal, o Villarreal não está conseguindo sair para o jogo, não está conseguindo passar do meio campo, o Chelsea está fazendo marcação-pressão na saída de bola, é back Chelsea. A gente tem um padrão claro. Agora, se o Chelsea está fazendo um jogo onde não faz marcação-pressão, deixa o Villarreal jogar, recua um pouco mais as linhas para tentar pegar o Villarreal de calça curta, eu tenho um jogo mais inclinado para gols. Então eu não vou me planejar para nada aqui, eu prefiro só assistir e ver o que eu tenho de oportunidade, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos falar de Libertadores então. O Flamengo enfrenta o Olímpia fora de casa, o Flamengo que passou pelo Defensa e Justiça nas oitavas e o Olímpia que passou pelo Internacional. Confesso que foi uma grande surpresa para mim o Olímpia ser eliminado, o Internacional ser eliminado pelo Olímpia, tá? O Olímpia que não vem bem no Campeonato Paraguaio e o Flamengo que, tirando o último jogo contra o Inter, que foi uma humilhação, vem jogando muito bem. Por isso se justifica essa cotação do Flamengo. Vou pegar aqui na Betfair que fica mais fácil. Por isso se justifica essa cotação do Flamengo tão baixa. Tá aqui, ó. 1,53, vamos fechar porque ainda tá com pouca liquidez. O Flamengo é um time que não sabe jogar atrás, não é um time que... Aliás, não sabe jogar nem atrás se defendendo e nem atrás quando está perdendo. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar, tá? Primeiro de tudo, com essa odd de 1,50 para o Flamengo, no Brasileiro eu não trabalho. Já falei isso para vocês. Cotações baixas no Brasileirão eu não trabalho. Porém, aqui é Libertadores. E o nível técnico das duas equipes realmente é muito diferente. Camisa, obviamente o Olímpia é um time grande no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores várias vezes, eu acho, se eu não estou enganado. E o Flamengo também. Então, nesse aspecto de elenco, o Flamengo realmente tem um elenco melhor que o Olímpia. Aqui eu poderia vir para trabalhar esse jogo no Leia Olímpia, talvez, ou no Back Flamengo, se eu estiver leitura para isso. O que a gente tem que abrir agora, um parênteses, para antes, tirando qualquer euforia, se você é flamenguista, se você acha que vai ganhar dinheiro nesse jogo a qualquer custo, abre um parênteses. Primeiro de tudo, o Flamengo ele joga de forma ofensiva no campo do adversário. O Flamengo, o jogo defensivo do Flamengo começa numa marcação-pressão, começa na parte ofensiva. Toda vez que o Olímpia tenta sair para o jogo, o Flamengo tem que começar a morder. O Flamengo se defende lá na frente, fazendo marcação-pressão e tentando recuperar a bola lá no campo do ataque. Por quê? Porque o Flamengo joga com uma linha muito alta. E os jogadores do Flamengo já não têm uma idade, os jogadores de trás do Flamengo já não têm uma idade assim tão nova. São jogadores, às vezes, principalmente no segundo tempo, com idades avançadas. O Felipe Luiz, o Diego Ribas. Então é complicado, tá? Então o Flamengo ele consegue se defender muito bem quando ele usa a linha de ataque, a primeira linha de marcação, para fazer uma marcação-pressão. Se eu ver isso acontecendo, se o Olímpia não tiver saída de bola, se o Flamengo estiver pressionando essa saída de bola e recuperando essa segunda bola, aí é um jogo para ficar de olho no match odds. Se eu tenho o Flamengo não conseguindo
não conseguindo neutralizar essa saída de bola do Olímpia, e o Olímpia conseguir sair dessas primeira e segunda linha do Flamengo com velocidade, pegando a defesa do Flamengo com uma linha alta, isso acaba transformando a minha ideia de trabalho para um jogo para gols. Porém, como se trata do primeiro jogo, geralmente, historicamente, o primeiro jogo de mata-mata costuma ser um pouco mais reduzido no ritmo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu quero trabalhar gols, mas peraí, eu vou buscar 3 gols, 2 gols, 1 gol, 4 gols, 5 gols, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? É bom a gente pensar em cenários futuros. Mas o Flamengo, na minha opinião, ele é muito favorito para esse jogo. E eu vou trazer esse jogo aqui para um Leia Pior Equipe em Campo ou para um Back Flamengo, mas inicialmente aqui para um Leia Pior Equipe em Campo, tá? Eu vou dar esse crédito pro Mengão. Vou colocar aqui, ó, possível back favorito no primeiro tempo, se a gente tiver o Flamengo confirmando essa leitura. Por que eu tô colocando aqui não no Leia Pior Equipe em Campo? Eu trabalho cotações de 8, 9, 10 no Leia Pior Equipe tranquilamente, mas eu sei que tem gente que tem medo. Então, se você vê a cotação do Flamengo travada e o Flamengo superior em campo, o back Flamengo não é ruim, não senhor, tá? O outro jogo do dia é River Plate e Atlético Mineiro. O River não vem numa situação talvez muito boa, perdeu bastante jogadores, mas continua sendo um time com muita camisa. O Gajardo é um puta treinador. O River ainda tem, por mais que tenha perdido alguns jogadores, principalmente pro Atlético, né? O Nacho indo pro Atlético realmente foi um baque, mas o River ainda tem jogadores. No campeonato argentino, se eu não me engano, a posição do River é 12º, não começou tão bem. Já perdeu a Copa da Argentina, se eu não estou enganado. É a Copa da Argentina pro Boca nos pênaltis. Não sei se foi a final. Não, foi as oitavas. Foi eliminado nos pênaltis. Mas é um time muito, muito forte. Tá mordido demais com os times brasileiros. Perdeu em 2019 pro Flamengo a final. Saiu pro Palmeiras naquele jogo que ele vacilou muito no jogo de ida e acabou não conseguindo buscar no jogo da volta. Tá bastante mordido. Na minha opinião, o time do Atlético vai ter aqui um cenário muito bom para trabalhar o contra-ataque, porque o River gosta de ficar com a bola, é um time que gosta de propor, mas se precisar fazer transição em contra-ataque também sabe. Então são dois times que assim, o River propõe bem o jogo, mas também sabe jogar no contra-ataque. Eu não gosto do Atlético jogando propondo o jogo, e eu acho que o Atlético vai esperar o River no seu campo. Então provavelmente esse jogo aqui me parece com bastante espaço para gols e é provavelmente onde eu vou tentar me posicionar, tá? River Plate e Atlético Mineiro, tá bom? Deixa eu botar em negrito aqui o Flamengo para ficar mais fácil de ver. E o último jogo do dia é o Sporting Cristal e Peñarol. Eu só tenho acompanhado aqui no Sul-Americano os jogos do Brasileiro. Enquanto a gente conversava aqui, o time do Rosário Central já fez um gol. E parece que tá quente o negócio por lá. Eu vou voltar para assistir esse jogo. Quem sabe eu ainda consigo pegar um over limite ou um over à frente por aqui. Vamos ver se ainda tem espaço para isso. Aqui é um exemplo de mata-mata, onde o primeiro jogo tá acabando saindo muitos gols. Você vê que não é regra, né? Nada é regra, né? Nada é certo no futebol. Bom, eu fico por aqui. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui embaixo. Se eu esqueci de alguma coisa também deixa aqui embaixo. Se você tem mais informações sobre Chelsea e Villarreal, que é um jogo que eu estou bastante curioso, comenta aqui. Eu não estou me lembrado de mais alguém que o Chelsea pode ter trazido além do Lukaku. Eu não sei nem se ele, provavelmente ele não vai jogar esse jogo. E também não tenho muita informação do Villarreal. Lembrando que isso aqui é jogo único. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco tem São Paulo e Palmeiras, Vasco e Vila Nova. Não esqueçam da promoção da Betfair de R$5 por dia, o link está aqui embaixo. E se você está saindo do vídeo, antes de sair, não esquece de se inscrever no canal e assistir esses 2 vídeos aqui do lado. Pessoal, uma excelente quarta-feira de trabalho, juízo, gestão de banca, cuidem do capital de vocês, ninguém mais vai fazer isso. Um abraço.